Eu começo o programa de hoje falando sobre uma figura que, até aqui, conseguiu passar mais ou menos despercebida pelos diversos eventos que envolveram o governo Lula ao longo dos anos. E eu falo aqui do advogado-geral da União, Jorge Messias, que apesar de não se apresentar tanto aos holofotes quanto outras figuras do governo, é alguém tão perigoso e ideológico quanto o pior integrante do governo Lula que você possa imaginar. E a minha intenção aqui é desenvolver alguns pontos para chegar a uma conclusão prática do que pode ser feito para esse que pode ser o próximo ministro do Supremo Tribunal Federal. No início dessa semana, uma descoberta caiu como uma bomba em Brasília, e para entender isso, vejam essa reportagem do Estadão. A AGU sabia de problemas no INSS e Messias ignorou o alerta sobre o sindicato de irmão de Lula no esquema. O texto diz assim: o ministro da Advocacia Geral da União, AGU, Jorge Messias, ignorou um alerta do próprio órgão que apontou o sindicato do irmão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva como um dos principais envolvidos em suspeitas de descontos associativos ilegais a aposentados. Continua a reportagem. O Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos da Força Sindical, o Sindinap-FS, aparece em um processo interno da AGU de 2024, que listou 9 principais entidades com aumento significativo de reclamações judiciais sobre descontos não autorizados. O sindicato tem como vice-presidente José Ferreira da Silva, o Frei Chico, o irmão do Lula. Esse processo reunia informações para que, caso comprovadas as irregularidades na inclusão dos descontos, fosse realizado o cancelamento dos convênios com o Instituto Nacional de Seguridade Social, INSS. Os documentos afirmam, segundo a reportagem, textualmente, que essas informações serviram para encaminhamento de pedido de providências junto à autarquia previdenciária para dar início a procedimentos de averiguação de indícios de irregularidades e instauração de processo administrativo de cancelamento dos convênios. A observação foi feita em abril de 2024. Ao pedir à Justiça, em 8 de maio de 2025, o bloqueio de bens de entidades suspeitas de fraudar aposentados, Messias não levou em conta esses achados da AGU e deixou de fora 6 das 9 entidades mencionadas no levantamento da instituição que lidera. A medida, que pretendia bloquear 2,5 bilhões em bem, foi anunciada pelo ministro após a primeira fase da operação sem desconto da Polícia Federal no mês anterior. Ainda diz o texto: além do Sindinap, Conafer, Masterprev, Cobab, Unibap e Abansp estavam citadas no mesmo documento da AGU como principais suspeitas e foram poupados dos primeiros pedidos de bloqueios apresentados por Jorge Messias contra 12 entidades. Das 9, a AAPB, a AP Brasil e o NASPUB apareceram concomitantemente nas duas listas. E é isso que diz o texto. Então, pelo que a gente levanta aqui, o advogado-geral da União, Jorge Messias, recebeu um processo interno da AGU que listava 9 entidades que teriam tido aumentos significativos de reclamações judiciais sobre os descontos não autorizados. Ou seja, gente que estaria roubando beneficiários do INSS em um esquema bilionário. E o que o Messias fez? Ele decidiu não agir contra 6 dessas 9 entidades. E, por coincidência, uma das entidades poupadas pelo Jorge Messias tinha como vice-presidente o irmão do Lula, que é o chefe do Messias. Tá? Dose. Essa entidade também é, segundo o relator da CPMI do INSS, o deputado Alfredo Gaspar, a terceira entidade, essa entidade do irmão do Lula, é a terceira entidade que mais recebeu dinheiro no esquema de fraude, com aproximadamente 600 milhões de reais nos últimos 11 anos.
sendo que, de acordo com o senador Sérgio Moro, houve um crescimento da arrecadação dos descontos entre 2023 e 2024, justamente no início do governo Lula. Mas para o Jorge Messias, isso aí, obviamente, não era evidência o suficiente para que a AGU agisse. Jorge Messias, como citou o Estadão, sabia dos problemas no INSS e decidiu ignorar os alertas que foram dados a ele. Mas eu me pergunto o seguinte: o que é que Jorge Messias pode ter feito? O que pode ter feito o Jorge Messias adotar essa postura? O que ele teria a ganhar com isso? Talvez a resposta fique mais clara quando você percebe que o Jorge Messias, esse advogado-geral da União que tentou levar o irmão do Lula do escândalo do INSS, é também o favorito do Lula para assumir a vaga do Barroso no Supremo Tribunal Federal. Não é uma questão apenas de proteger o chefe, é uma questão de proteger o chefe pensando na próxima função, sendo que a função é um cargo que tem mais poder do que o do próprio chefe. Agora, por que eu estou falando isso? Que o governo Lula é um governo de bandido, todo mundo já sabe, mas o que pouca gente tem percebido é que esse escândalo envolvendo Jorge Messias abriu uma oportunidade ímpar para o Brasil, para os brasileiros de bem no Senado Federal. Vejam, a indicação do Messias ao Supremo Tribunal Federal já vinha enfrentando resistência na elite política em Brasília. Isso porque tem muitos senadores que defendem que a vaga deveria ser do Rodrigo Pacheco, que teve um papel fundamental para sabotar o governo Bolsonaro e para proteger os ministros do Supremo Tribunal Federal de pedido de impeachment. O que levou para Pacheco, inclusive, a ter o seu visto cassado pelo governo dos Estados Unidos. A leitura dessas pessoas é que, diante do enorme trabalho que o Pacheco fez em desfavor do Bolsonaro e em benefício do Lula, não indicá-lo ao STF representaria uma ingratidão tremenda do governo Lula. E, de fato, esses caras não estão nada felizes. Ontem, por exemplo, o Senado, em resposta, derrubou a reunião da Comissão de Assuntos Econômicos que votaria a tributação das BETs e fintechs. Até mesmo Davi Alcolumbre, o presidente do Senado, se manifestou contra a indicação do Messias e a favor da indicação do Pacheco. Então, o que nós temos aqui é um cenário muito raro, em que todas as forças do Senado estão unidas no interesse de rejeitar a indicação de Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal. E nesse descontentamento generalizado mora, portanto, a chave para o primeiro veto da história à indicação ao STF por um presidente da República em mais de um século. Eu falei aqui que se o Paulo Gonet não foi vetado por míseros 4 votos, mesmo sendo o preferido de toda a elite política e também do STF, imagina o Jorge Messias. O Senado Federal tem absolutamente tudo para causar essa derrota humilhante ao governo Lula, e essa tem que ser a prioridade da oposição. A gente precisa agir, a gente precisa de estratégia, a gente precisa de ousadia. E é hora de colocar tudo isso em prática. Não vamos cair no mesma lenga-lenga de não, o Pacheco pode ser pior que o Messias. Primeiro que, entre Pacheco e Messias, eu acho que eu ainda prefiro o Pacheco do que o Messias. Mas, depois que rejeitar o Messias, depois que tiver aberta a porteira da rejeição, quem garante que não serão rejeitados todos? O ano vai estar passando, já estaremos no ano que vem, ano de eleição. Quem não garante que a gente não consiga segurar e manter o Supremo Tribunal Federal só com 10 nomes? Bom, saindo da elite política e indo para outra elite, a elite financeira, que também tem conexões com a elite política, a gente vai falar sobre isso, eu quero falar agora sobre o caso do Banco Master. Mas antes de falar do assunto que está em alta, eu quero contextualizar vocês. Afinal, até pouco tempo,
ninguém nem sabia o que era o Banco Master. E eu peço a você um segundinho, vou dar a você um segundo aqui enquanto eu bebo água, para você clicar no like e no botão do repost para o nosso programa chegar a mais pessoas. Já que a audiência hoje não está nos mesmos patamares da audiência em programas anteriores, isso é falta de like. Onde é que eu estava? Estava na contextualização do Banco Master. O que é o Banco Master? O Banco Master é um banco de médio porte que é controlado pelo empresário Daniel Vorcaro. O Master teve, nos últimos anos, um crescimento meteórico e uma postura de mercado muito agressiva, principalmente na emissão de títulos. E quando você vê um banco no Brasil crescendo muito da noite para o dia, é normal, e eu recomendo, que sempre se suspeite. Geralmente tem coisa errada. Segundo foi reportado pela Rádio Itatiaia, o Banco Master quintuplicou o seu valor de mercado em 5 anos. Mas em 2025 a coisa começou a desandar e o banco passou a enfrentar dificuldades de liquidez. E isso ficou muito claro em razão de um grande volume de captação via CDB, que são certificados de depósito bancário, basicamente é você emprestando dinheiro ao banco. E CDB são normais, mas um volume alto de CDB para um banco que já não tem liquidez é uma bandeira vermelha importante de que muita gente pode estar à beira de tomar calote. Diante desse problema todo, em março desse ano, o Conselho do BRB, um banco público do Distrito Federal, aprovou um contrato para comprar uma participação no Banco Master de algo como 58% do capital. O CAD chegou a aprovar a operação sem nenhuma restrição, o que também é bizarro, mas em setembro o Banco Central barrou o negócio, citando o temor de que o BRB herdasse passivos ocultos e ativos podres e tivesse a sua saúde financeira também comprometida. Ou seja, o Banco Master cresceu de forma alucinante, fez uma série de operações ruins, aí apareceu um banco público que decidiu tentar salvar o Master, colocando dinheiro dos seus clientes na reta para salvar um bilionário amigo do sistema. E a estratégia deu errado, mas eles buscaram outras alternativas. Nesse sentido, anteontem, no dia 17, a Fictor Holding Financeira, junto a um consórcio de investidores do Emirados Árabes, anunciou a compra do Banco Master. Essa compra garantiria um aporte imediato de 3 bilhões de reais em capital e um plano para comprar 100% das ações do Daniel Vorcaro, mudando o nome de Banco Master para Banco Fictor. Ou seja, o banco ia ser socorrido, o Daniel Vorcaro não teria nenhum prejuízo e todo mundo ia fingir que nada aconteceu. Esse negócio, no entanto, dependia da aprovação do Banco Central e do CAD. No dia seguinte ao anúncio, no entanto, a Polícia Federal deflagrou a Operação Compliance Zero, mirando um esquema de emissão e negociação de títulos de créditos falsos e manipulação de carteiras envolvendo, dentre outros bancos, o Banco Master e o BRB. Aliás, eu sempre fico surpreso quando eu me lembro que a Polícia Federal ainda faz operações. O Alexandre deve estar de férias. Não tinha nenhum idoso, nenhuma mãe de família para prender, eles decidiram ir atrás de crimes. Que coisa. De acordo com os documentos citados pelo Metrópolis, o Banco Master teria emitido cerca de 50 bilhões de reais em CDBs e CDIs, dos quais 12 bilhões estariam sem lastro adequado, com ativos de baixa liquidez. Para tapar esse buraco, eles teriam se associado a uma fintech, a Cartus Sociedade de Crédito Direto, e a empresa Tirreno Consultoria, montando um esquema de aquisição de carteiras de crédito supostamente inexistentes ou super avaliadas, que depois seriam vendidas ao BRB. Por isso, a Polícia Federal e o Ministério Público dizem que há um padrão de violação sistemática de normas regulatórias e possível organização criminosa voltada à fraude contra o sistema financeiro. Dentre os principais ativos das operações estão o próprio, dentre os principais alvos, não ativos, alvos,
da investigação estão o próprio Daniel Vorcaro, o Augusto Lima, que também é sócio do Master, e o então presidente do BRB, Paulo Henrique Costa. Em paralelo a tudo isso, o Banco Central decretou a liquidação extrajudicial do Banco Master e outras empresas do mesmo grupo econômico. E esse, então, um resumo para vocês do caso do Banco Master, sobre o qual tanto se fala e que tantas pessoas estavam tentando entender. Só que a coisa não para por aí, porque a Polícia Federal vai investigar, para além de tudo isso, as operações bilionárias do Banco Master com fundos de pensão dos estados e municípios, que também são um prato cheio para a corrupção no Brasil. Eles captaram pelo menos 1,9 bilhão de reais vendendo títulos que não são cobertos pelo Fundo Garantidor de Crédito. Então, a gente está falando de uma elite econômica que usa o seu dinheiro para fazer operações fraudulentas e enriquecer alucinadamente, e quando a casa cair, fazer uma porrada de acordo com outros bancos que também vão usar o seu dinheiro para salvar o bilionário que enriqueceu de maneira criminosa. E você começa a puxar o fio das pessoas que estão ligadas ao dono do Banco Master, Daniel Vorcaro e Augusto Lima, e muita coisa interessante começa a aparecer. Você vai ver, por exemplo, que o Daniel Vorcaro contratou um escritório de advocacia para defender o banco em algumas ações judiciais. Daí você pensa que ele contrataria os maiores escritórios de advocacia do Brasil, com os melhores advogados, com os nomes mais reconhecidos. Mas não. Ele contratou ninguém mais, ninguém menos do que o Barsi de Moraes Advogados, onde trabalham a mulher e os filhos do Alexandre de Moraes. Se você acha coincidência, você puxa um pouquinho mais e vê que o Michel Temer, que foi quem indicou o Alexandre de Moraes ao Supremo Tribunal Federal, também trabalha como consultor para o Banco Master. E eu me pergunto o seguinte: o que será que faz como consultor de um banco um homem cuja única profissão na vida foi ser político? Vejam essa reportagem e tirem as suas conclusões. Master e BRB procuram Temer para destravar negócio após recusa do Banco Central. Mas calma, talvez seja tudo coincidência. É também coincidência o fato do Banco Master ter contratado o agora ministro da Justiça e antes ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, para o seu comitê consultivo e estratégico. Então, sabe esse dinheiro que o Banco Master conseguiu com operações fraudulentas? Com esse dinheiro, ele encheu o rabo da Viviane Barça de Moraes e do Alexandre de dinheiro. Ele encheu o cofrinho da família do Alexandre, encheu o cofrinho da família do Michel Temer e também o do Ricardo Lewandowski, que hoje é o ministro da Justiça do Lula. Então, quando eu falo de sistema, quando eu falo de um establishment, quando eu falo de uma elite financeira, quando eu falo que o Brasil é comandado por essas pessoas que estão num esquema para bater a sua carteira, é exatamente sobre isso que eu estou falando. Isso é o sistema. Os bancos envolvidos com a elite do Poder Judiciário, que está envolvida com a elite do Legislativo, que está envolvida com a elite do Executivo. E tudo isso acaba no mesmo lugar. E onde isso acaba, você me pergunta. Ora, vejam essa reportagem. Investimento de Daniel Vorcaro na SAF do Atlético Mineiro partiu de fundos suspeitos de ligação com o PCC. O cara que é dono do Banco Master, o cara que enriqueceu com operações bancárias fraudulentas, o cara que tinha na folha de pagamento Alexandre de Moraes, Michel Temer e Ricardo Lewandowski, esse cara investiu na SAF do Atlético Mineiro a partir de recursos que estão nos fundos Hans e Olaf, ambos citados pelo Ministério Público de São Paulo como pilar de esquema de lavagem de dinheiro e ocultação de patrimônio do primeiro Comando da Capital.
Ninguém vai falar isso em veículo de imprensa nenhum. Vão te convencer que é tudo coincidência? Esse é o narcoestado que se tornou o Brasil. E não tenha dúvidas que no ano que vem esse assunto vai ser proibido. Afinal, isso aqui é o que se chama de antidemocrático, propagação de desordem informacional. Entende como o esquema da censura é um esquema para te amordaçar enquanto eles roubam a tua carteira, pô? Para você não poder nem gritar socorro. O defensor da democracia é o dono do Banco Master, que em 2023, enquanto estava em Paris, na presença de outros empresários e de ministros do Supremo Tribunal Federal, disse que o STF foi o guardião da democracia nos últimos tempos. Porque a democracia, para eles, é isso. É a Débora, há 14 anos na prisão por passar batom em uma estátua, enquanto eles têm certeza de que, mesmo fraudando o sistema bancário brasileiro e estando em conluio com organizações criminosas, eles vão sair livres e ilesos, porque eles pagaram o arrego para o Michel Temer e para o Alexandre de Moraes e para o Lewandowski. Gente bandida. Gente bandida. E essa é a democracia pujante do Supremo Tribunal Federal, da Faria Lima, da elite política. É contra isso que nós estamos lutando. Quero falar sobre as eleições no Chile, no México, e pode parecer meio desconectado, mas é importante. Porque se você não está sabendo, eu vi muito pouco sobre isso no Brasil, já que a gente estava falando de narcoestado. Se você não está sabendo, durante o final de semana, a cidade do México, Guadalajara, Monterrey, Querétaro, é assim que se fala esse troço? Essa eu nem conheço. E outras cidades, elas foram tomadas por protestos. Depois que o ex-prefeito da cidade de Uruapan, no México, o Carlos Manzo, foi assassinado pelos cartéis de drogas. E uma coisa que chamou a atenção é que o protesto reuniu gente de todas as idades. Chamavam isso de protesto da geração Z, mas os protestos tinham gente de todas as idades, tinha muita gente jovem, mas tinha idosos, pessoas vestindo camisas brancas, chapéus de cowboy, em homenagem ao Carlos Manzo. E, para surpresa de ninguém, a resposta do governo do México a esses protestos duríssimos, o México que é governado por uma militante de esquerda, uma comunista, o protesto não foi o endurecimento da luta ao crime organizado, mas sim o de chamar os manifestantes de desestabilizadores da democracia e atribuir a sua organização a fascistas. O México é mais um caso, como eu disse, de um país governado pela esquerda. E até onde eu me lembro, um dos raros casos de um país que nunca esteve na mão da direita. E o México, consequentemente, foi absolutamente tomado pelo crime organizado. Desde que o Partido Socialista Morena foi criado e chegou ao poder em 2018, depois conquistou uma super maioria do legislativo em 2024, as taxas de homicídio do México estão entre as mais altas do mundo. E eu sempre chamo a atenção para essa união da esquerda em proteção ao narcoterrorismo, né? A população ela vai às ruas para protestar contra a violência e resposta do presidente, e a resposta do presidente do México, da presidente do México, é dizer que a guerra às drogas é ilegal e fascista. E você não precisa acreditar em mim. Vejam vocês mesmos o que a presidente Sheinbaum falou. El narco no es opción. No es opción. Primero, porque está fuera del marco de la ley. Todos estos de la derecha que se llenan la boca de las palabras Estado de Derecho y defienden la guerra contra el narco, pues la guerra contra el narco está fuera de la ley, porque como lo dije o lo he dicho en varias ocasiones, es permiso para matar, sin ningún juicio. Y eso en México
nadie o muy poquitos están de acuerdo. Está fuera del marco de la ley. Y segundo, no sirvió de nada más que para aumentar los homicidios en México y el nivel de violencia. Entonces, estos llamados autoritarios, porque son autoritarios, es ir hacia el fascismo. Combater os cartéis de drogas é algo, segundo a presidente do México, autoritário e fascista. Ilegal. Vejam o que ela diz. Uma ameaça à democracia. Esses são os caras que falam que querem salvar a democracia. E é por isso que eu digo, quando eles falam, quando essa gente fala sobre democracia, eles estão falando sobre outra coisa. Eles não estão falando sobre a mesma coisa que você e eu. Por isso que a Coreia do Norte se chama República Democrática da Coreia. A Alemanha comunista se chamava República Democrática Alemã. A de vários países, Argélia, Congo, Nepal, todos colocam democrático no nome. Todos eles têm democracia no nome porque o significado para eles dessa palavra é outro. Por isso que Paulo Figueiredo é inimigo da democracia, Eduardo Bolsonaro é inimigo da democracia. Mas os traficantes não. Porque a democracia para eles é o que o Lula chama de democracia relativa da Venezuela. E a democracia que a Cláudia Sheinbaum diz que é a democracia que não combate o tráfico. Qualquer coisa diferente disso é o que? É fascismo. A Manuela Dávila, não sei porque que o vídeo não está aqui, mas Manuela Dávila estava com enorme dificuldade de chamar o Maduro de ditador. Eles não conseguem, é outra coisa para eles esse negócio de democracia. Então Eduardo Bolsonaro e Flávio Bolsonaro agora em El Salvador, estudando o modelo do Bukele, que pegou o país de um dos mais violentos do mundo e transformou no mais seguro do mundo. Mais de 1000 dias sem um homicídio no país. E uma destruição completa do narcotráfico, do narcoterrorismo e do narcotráfico no país. É o presidente mais popular do mundo. Esse é um modelo. Aí você tem um outro modelo, que é o modelo do Lula, da Cláudia Sheinbaum, do Petro, do Maduro. E aí não é possível que você não ache uma enorme coincidência um discurso de uma mulher lá no México dizendo que não é para combater os narcoterroristas, idêntico ao do presidente do Brasil. Agora, se no Brasil, no México, na Venezuela, a gente tem notícias ruins, no final de semana, no Chile, nós tivemos notícias boas. A direita no Chile é agora a favorita com o José Antônio Kast para vencer as eleições presidenciais e tirar a esquerda do poder. No primeiro turno, a candidata comunista terminou à frente com 26,85% dos votos, enquanto o Kast teve 23,92%. Em uma primeira análise, isso pode até parecer ruim para você, mas é importante ressaltar que a esquerda só tinha uma candidata, a Janete Jara, enquanto a direita dividiu o voto entre 4 candidatos, que agora tendem a apoiar o Kast. As pesquisas indicam que o Kast, a direita, deve ter algo como 61% dos votos, enquanto o Jara teria 39%. Talvez o resultado seja mais apertado que isso, talvez não, mas o fato é que o José Antônio Kast ou José Antônio Kast, se você preferir, é o favorito, e eles têm tudo para finalmente chutar a esquerda do Chile. E não é uma esquerda qualquer, não. A mulher é esquerda nível Lula e Maduro. Vejam, por exemplo, uma das falas da Janete Jara na televisão chilena. Sí, el caso de Cuba es bastante distinto. Creo que la principal dificultad de Cuba hoy día ha sido las consecuencias graves del bloqueo norteamericano que se han extendido por décadas y hoy día realmente tiene una situación humanitaria que no es posible desatenderse. Estaba viendo precisamente la medida que estaba tomando... ¿Hay violación a los derechos humanos? ¿Te comparte con el presidente Boric que hay violación a los derechos humanos en Cuba? Mire, no recuerdo... Lo dijo en el informe internacional, lo dijo en el debate, respecto. sí, lo dijo en el debate
que hicimos aquí con Chilevisión Está bien. lo dijo. Mire, le voy a plantear una cosa más explícita, porque creo que es bueno ser súper claro en esto. Nosotros hemos condenado las violaciones Isso está muito acelerado, hein, Bruno? de derechos humanos que se han producido en Chile. Sin lugar a dudas, porque entre otras cosas mi partido y su militancia han sido de las principales víctimas de aquellos. Hemos perdido muchas personas tanto en sus vidas como en el exilio y en otras medidas represivas, ¿no? Y ese mismo estándar es el que aplicamos para donde existan violaciones a los derechos humanos. ¿Las A hay en mí, Cuba? claramente las consecuencias del bloqueo generan, y vuelvo a eso, una situación en la que hay una crisis humanitaria importante. Y eso no es algo que en el debate pueda estar lejos, Ahora, puede en estar ese fuera de la debate, perspectiva. el presidente Boric dijo, no hay por qué elegir entre condenar categóricamente el bloqueo y denunciar las violaciones a los derechos eso lo humanos digo, en nosotros- Cuba. Por eso quiero saber si usted ya me acaba de decir que considera un régimen autoritario, es decir, que considera una dictadura. Veja essa parte. No, pero a Venezuela, perdón, Sí. perdón. Sí, Perdón, no, a es que no Venezuela, es- Venezuela. Claro, es que Sí. no quiero reafirmar porque no es así, no considero lo mismo de los dos países. Eso es lo que quiero Sí. entender. No, Usted considero no lo mismo, considera una no. dictadura Cuba. No, yo creo que Cuba tiene un Não sistema tem democrático ditadura em Cuba. distinto del nuestro, que Un efectivamente partido tienes- único. Vejam, presta atenção. No Cuba é um regime democrático distinto do nosso. Aí a mulher da CNN Chile, eu acho até que fica o exemplo aí para a CNN Estados Unidos e para a CNN Brasil, ela está confrontando a candidata, falando assim, como não há liberdade, não há liberdade, não há liberdade de expressão? como en No muchos hay países. libertad, no hay libertad, Por supuesto. no hay libertad de expresión, no hay libertad de medio. Mire, hay un partido único, no es el único sistema así, creo que cada pueblo tiene que definir su gobierno, pero sí le quiero decir que a mí lo que me alerta más de esta situación internacional es que la principal consecuencia que se vive en el pueblo cubano, para todos quienes se preocupan de los temas internacionales, está omitida en el debate. Y eso es cómo están viviendo los cubanos y las cubanas hoy día, que están en una situación muy compleja por una decisión de Estados Unidos que realmente los tiene asfixiados. Eu trago, de vez em quando, política latino-americana aqui, que eu, porventura, tenho que comentar na televisão aqui dos Estados Unidos. Eu comento sempre para One American News, por exemplo, a situação da América Latina. E toda vez que eu vou comentar essa política de outros países, eu tenho que estudar mais profundamente o que está acontecendo no Chile, na Colômbia, comento muito Colômbia, obviamente na própria Venezuela, e no México, e eu fico absolutamente impressionado em como a esquerda é parecida em todos os países. A candidata a presidente do Chile, que lidera as pesquisas, que liderou o primeiro turno das eleições, é uma mulher que diz que Cuba tem democracia, que Cuba não é uma ditadura. Por isso que eu digo a vocês, o que esses caras dizem que é democracia não é o que a gente diz que é. E eu trago o Chile porque o Chile traz uma esperança para o Brasil. Porque hoje o Brasil tá na merda, vou usar o bom português, mas o Chile, porque ainda tem um sistema eleitoral, os chilenos parecem estar cansados disso. Nas eleições legislativas já varreram a esquerda e a direita conseguiu maioria tanto na Câmara quanto no Senado. E eu digo, é uma coisa muito parecida com o Brasil. De um lado você tem uma candidata comunista que diz que Cuba é uma democracia, e do outro lado você tem o Zé Antônio Cássio liderando a direita do senso comum, da liberdade econômica, do conservadorismo. E eu digo, há esperança. Tem uma maré favorecendo a direita. No ano passado foi o Trump. Nesse ano, o partido do Milei venceu as eleições legislativas na Argentina. Na Bolívia, a esquerda perdeu pela primeira vez em décadas. Na Colômbia, tudo indica que nós teremos o partido do Petro fora do poder, ou seja, existe luz no fim do túnel em termos de vontade popular na América Latina toda. No Brasil, a gente tem que garantir que tenha eleições, que tenham de fato eleições com candidatos que nos representem. E não adianta fechar os olhos, enfiar a cabeça num buraco, desistir, isso não vai resolver o problema. As pessoas que estão lá assim, não vamos falar sobre esses assuntos, não quero nem mais ver o que está acontecendo, porque eu não vou ver o que está acontecendo, eu não vou me estressar. Não, você não tem essa opção. Se você estiver desinformado, o seu destino será o destino do México.
onde o partido da presidente controla o Supremo Tribunal Federal, todos os juízes federais. Não sei se vocês sabem, uma das primeiras coisas que eles aprovaram no ano passado, no México, na reforma eleitoral, foi eleições para juiz, inclusive para ministro do STF. O que aconteceu? Um STF que já era politizado se tornou mais uma instituição capturada completamente pela esquerda. Então, se você não estuda o que está acontecendo, se você não observa o que está acontecendo nos outros países, você vai ignorar os avisos, e isso é ruim para você. Se você abaixa a cabeça, se você enterra a sua cabeça, você não vai ter condição de reação. Eu já falei, desistir não é uma opção. As consequências da sua ignorância vão chegar de uma forma ou de outra. Eu vou encerrar o programa por aqui, porque tá impossível fazer com essa tosse. A garganta o tempo inteiro. Amanhã eu falo de Epstein Files. O João Gabriel entra aqui no ar conosco e fala tudo de Epstein Files conosco.